Pai eterno, nós te louvamos. Te agradecemos mais uma vez. E como acabamos de cantar, Senhor, Tu és o nosso seguro guia. E por Tua palavra o Senhor tem nos guiado, para que não sejamos como meninos, levados, Senhor, a todo vento de doutrina. Continua nos guiando, Senhor. Conforme os Teus discípulos, os Teus apóstolos, um dia disseram, para quem? Para quem, Senhor, iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Continua, Senhor, moldando a Tua igreja, à luz da Tua palavra e do auxílio do Teu Espírito, que é santo. Continua, Senhor, se movendo em nós, por nós e através de nós, para a glória do Teu santo e excelso nome. Nós te damos graças, Senhor, a todos quantos puderam ofertar nessa tarde. Que o Senhor retribua e recompensa a cada um segundo a medida, Senhor, da Tua graça. Aqueles que não puderam, Senhor, abençoa de igual modo. Que abra, Senhor, Tu uma porta de emprego para cada um deles. Que abra, Senhor, o entendimento para a necessidade, Senhor. A realidade da importância que tem o ofertório na Tua casa, meu Deus. Nós te pedimos também que Tu venhas abençoar o Teu Filho, que estará compartilhando da Tua palavra a Tua igreja. Senhor, usa com Teu poder e glória. Dá a Ele tranquilidade, dá a Ele paz. Dá a Ele, Senhor, autoridade na Tua palavra para ministrar a cada um de nós. E que sejamos por Ti e por Tua palavra, mais uma vez impactados e mudados para a glória do Teu santo nome. Eu oro assim e agradeço em nome de Jesus Cristo e para o louvor da Tua glória. Amém. Amém. Pode ser, irmãos. Vou estar hoje, né? Baixando um pouquinho, né? Obrigado. Bom. Risadas à parte. Pode ser, irmãos. Eu quero compartilhar um texto, continuar compartilhando com os irmãos, dando sequência em Efésios 2, a partir do versículo 11. Nós vamos ler do 11 ao 18. Eu queria terminar o capítulo, mas eu achei que a partir do 19 vamos entrar em outro tema e aí a gente continua no próximo, na próxima. Também ia ficar muito difícil, muito conteúdo, ia gastar bastante tempo. Efésios 2, a partir do 11. Bem? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Amém, irmãos? Bom, a gente, quem tem acompanhado, a gente tem estudado todo o livro de Efésios
E esse capítulo 2 parece que não sai dele, né? Já tem umas 3 ou 4 pregações só em cima dele. Mas é um livro muito rico, tem muito proveitoso para nós. E nós já falamos no capítulo 2, no culto passado, que nós somos salvos pela graça de Deus, não pela religião, que é a desgraça, desculpa a palavra, que onde não tem graça é desgraça, né? A religião é um câncer que destrói tudo, que corrompe tudo, que transforma o que é bom em mal. É o que a religião faz, mas a graça não. A graça ela transforma, ela faz tudo ficar bonito, lindo. Então, continuando, eu quero, a partir do versículo 11, compartilhar com os irmãos esse texto. Parece que no versículo 11 o apóstolo fala assim, portanto, ele muda, acaba no versículo 10, quando ele fala que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, o quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aí o apóstolo Paulo muda completamente o assunto. Agora vem cá, Efésios. Portanto, agora vocês lembram que antes, que outrora, vocês eram gentios na carne. Vocês eram chamados incircuncisos, povo da não aliança. Como diz lá em Oséias, não meu povo. Vocês não eram povo de Deus, vocês eram incircuncisos. Pelos que na carne se chama circuncisão feita de mãos humanas. Isso, questão de circuncisão, de incircuncisão, na época, trazendo para os tempos antigos, para os tempos lá de Jesus, havia um desprezo muito grande por aquele povo que foi ser chamado para ser povo de Deus. E que recebeu a circuncisão, que era uma demonstração da aliança de Deus com o seu povo e do povo com o seu Deus. Havia quando o apóstolo Paulo fala assim, vocês são chamados de circuncisos, pelos aqueles que na carne são circuncidados. Vocês são desprezados, vocês estão de lado. Os judeus caíram num erro muito grande. E eu peço aos irmãos que tenham paciência comigo, que eu quero tentar expor o texto para depois pôr na prática. E eu já tenho mania de atropelar tudo. Mas eu vou tentar aqui com a paciência dos irmãos. Os judeus correm um risco muito grande, que eles caíram nessa armadilha. Eles se achavam, eu sou povo de Deus. Eu sou povo de Deus, e eles ficaram que nem aquele menino mimado, aqueles menino filhinho de papai, que tem um monte de irmão, mas se pensa a última bolachinha do pacote, que despreza os outros. E foi assim que o povo judeu fez em relação aos gentios. O plano de Deus era, através de Israel, anunciar Deus, compartilhar Deus, a lei de Deus para os outros povos. Mas Israel pegou eu sou o povo de Deus, e aquele não é. E em vez de ser bênção para os gentios, Israel se tornou maldição, porque desprezava, porque olhava torto, porque criou-se uma inimizade muito grande. Para vocês terem ideia do tamanho que era uma inimizade entre Israel, e depois eu vou para a Bíblia, mas naquela época, nos estudos que eu tenho feito, havia, para vocês terem ideia, da tamanha inimizade entre um judeu e um gentio, que se uma mulher judia tivesse dando à luz, um judeu não poderia ajudar no parto, porque seria trazer mais um gentio ao mundo. Gentio era considerado como cachorros, como cães. Eles tinham um ditado, sabe o que eles diziam? Que os gentios, nós, era lenha para o fogo do inferno. E que eles, judeus, eram os únicos que Deus amava. Que Deus escolheu, que Deus amava. E que os gentios eram a escória. Era uma inimizade muito grande. Vocês têm ideia? Vamos lá em Atos 10, se eu não me engano, quando Pedro chega, quando Jesus dá uma visão para Pedro, mostra que não pode considerar nada impuro. Ele é forçado por Deus a ir pregar na casa do Cornélio, que era um gentil.
Chegando lá, imagina você receber uma pessoa, chegar na sua casa, a primeira coisa que ela fala, ó, vocês sabem que eu não posso entrar na sua casa, né? Imagina! Vocês sabem que não é lícito para mim entrar na casa de um gentil. Primeira coisa que Pedro falou, ó, vocês sabem que não é lícito, né? Havia uma barreira, e depois os irmãos a igreja, os judeus, foram tirar satisfação com Pedro. Não, você entrou na casa de um gentil? Jesus foi criticado muito por comer com publicanos, com pecadores. E então havia essa inimizade, essa barreira. E em vez do povo dos judeus serem luz, mostrar para os gentios a lei de Deus, o povo de Deus, porque Deus o povo judeu era o sacerdote, o sacerdócio real, e eles falharam nisso. Eles criaram uma inimizade muito grande. Só que quando Paulo está falando do texto aqui, olha, os que chamados incircuncisão pela carne, o apóstolo Paulo quer dizer que há outra circuncisão, a verdadeira circuncisão, não feito da carne, no despojo da imundícia, mas a circuncisão do coração. E isso não é só no Novo Testamento não, como está escrito lá em Romanos 2, 28 e 29, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne, ou seja, não é aliançado com Deus o que é só exteriormente não, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aí vamos para o Velho Testamento, não só no Novo. Olha o que Deus fala através de Moisés: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Esse capítulo 30 de Deuteronômio 6 está falando quando Israel abandonasse o Senhor, a forma de arrependimento era que Deus ia circuncidar o coração deles e trazer eles de volta. E Jeremias 4:4 também fala: circuncidai-vos ao Senhor e tirai o prepúcio dos vossos corações. Aí eu escolhi. Vamos ler Jeremias 4 aqui, que meu esboço ficou errado aqui, mas ficou meio letra aqui. Jeremias 4, para não. Eu sei o texto, mas eu não está aqui para confirmar. A abobrinha é melhor. Jeremias 4:4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Ou seja, há uma outra circuncisão, uma aliança com Deus que é feita no coração, não é só exterior, não é só na carne. E é isso que o apóstolo Paulo quer demonstrar aqui. Ele está falando: vocês são humilhados, vocês são tidos de lado por pessoas que só se gloriam na carne, por pessoas que só se gloriam, né, em si mesmo, nas suas forças. Então, lembra disso, que vocês eram tidos como escória. Aí ele fala no versículo 12, ele continua, e que esse versículo 2 eu fiquei espantado com a nossa situação, não povo de Deus, porque todo mundo sabe aqui, né, que a gente, que o povo de Deus eleito, o povo que Deus escolheu até então, era o povo hebreu, Israel. Deus escolheu entre as nações, formou a nação, era chamado povo de Deus. Ainda que estava oculto todo o ministério de Deus, da igreja, de congregar judeus e gentios, mas até então o povo de Deus, povo a quem o Senhor trouxe para perto, eram judeus. Nós estávamos separados do povo de Deus. E olha o que diz no versículo 12, que naquele tempo, antes de Cristo, vocês estavam sem Cristo. Sem Cristo. Irmãos, em toda a história,
nós lemos agora, estamos terminando de ler o Velho Testamento, nós vemos quanto que Israel pecou, quanto que Israel se desviava. Desde Juízes, vinha um juiz bom, Israel servia ao Senhor. O juiz morria, Israel se desviava. Vinha outro juiz, Israel servia ao Senhor. O juiz morria, Israel se desviava. Depois, Israel, quando separou, Israel, a tribo do norte se desviou, foi destruída pela Síria. Depois, Jerusalém se afastou de Deus e Deus mandou o Nabucodonosor para destruir a nação e tudo. Mas em todas essas apostasias, em todas essas dificuldades, em todos esses pecados, Israel tinha esperança. Israel tinha a promessa de um Messias. Em breve vai vir um que vai mudar essa sorte de vocês. Vai vir um para governar vocês. Vai vir um para restaurar vocês. E os gentios não tinham isso. Eles não tinham Cristo. Eles não tinham que um dia as coisas vão mudar. Não, para eles é o ateu. É andar sem propósito. É andar na vida pensando que morreu, acabou. Havia até a filosofia dos gregos era que em tempos, vamos por 3.000 anos, o mundo se destruía em fogo e voltava tudo novamente. Era algo que não tinha sentido viver. Você andava, depois não tinha propósito. Eles estavam sem o Messias. E eles também, irmãos, estavam separados do povo de Deus. Eles não eram chamados povo de Deus. Deus não chamou eles para perto. Eles não tinham a lei de Deus. Eles não faziam parte desse povo que Deus escolheu. Eles estavam separados do povo de Deus. E eles eram estranhos às alianças da promessa. Porque Deus prometeu para Abraão. Todas as alianças que foram feitas, os gentios não participavam disso. Os gentios estavam fora dessa aliança, fora dessa aliança feita com Abraão, com Isaac, com Jacó. Imagina esse povo sem esperança. E o mais terrível e mais negro da história, sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Embora que Deus tenha se revelado para toda a humanidade, como diz na natureza, nas coisas que foram criadas, como diz em Romanos, mas os gentios apagaram, suprimiram essa verdade que conheciam e voltavam-se à idolatria. O interessante aqui é que eles não estavam sem deuses. Eles tinham muitos deuses. Eles tinham muitos e muitos deuses. Tanto que o que é dito não sei se é da Grécia, agora me escapou, da Grécia ou de Roma, que era mais fácil achar um deus, Atenas, né? Era mais fácil achar um deus em Atenas do que um homem. A quantidade de idolatria era muito grande. Então eles estavam sem Deus no mundo, eles não estavam sem deuses. Ou seja, eles estavam sem o conhecimento do Deus verdadeiro. Eles estavam sem o conhecimento do Deus que criou os céus e a terra. Eles não tinham conhecimento do que esse Deus amava, do que esse Deus não amava. Eles estavam sem Deus no mundo. Ao contrário do povo de Israel, que era o povo, o povo que Deus chamou para perto, que davam leis, que apesar de ter se rebelado, mas era um povo que Deus chamou para conhecê-lo. E os gentios estavam sem Deus no mundo. Imagina um povo desse, sem esperança, que pensava que nós estamos aqui por estar nesse mundo, a vida não tem sentido nenhum. Enquanto para os gentios a vida não tem sentido nenhum, para os judeus a vida é ter um propósito, e a vida é ir ao encontro de Deus, e depois da morte é encontrar com Deus. A vida tem um propósito, é viver para Deus, para a glória de Deus, para os judeus, e os gentios não tinham nada disso. Ainda que esse povo sem esperança, ainda que nós sabemos que era plano de Deus salvar os gentios, mas esse plano estava oculto. Os judeus não sabiam desse plano. Nem os judeus eles não entenderam. Tantos
partes do Velho Testamento que fala que a raiz de Jessé viria para reger os gentios. Os judeus não lia isso e era como se estivesse lendo um jornal, não entendia nada. Falei, gentil, nós e esse povo, esses cães, esses cachorros, não tem salvação para esse povo não. E esses homens, esses gentios, eles não tinham esperança. Você lembra daquela circunstância que Jesus falou para essa mulher samaritana? Não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não é que ele quis maltratar a mulher samaritana, mas ele falou, não, primeiro eu vim para esse povo aqui. Eu vou tratar com eles. Porque era plano de Deus, que Israel já tinha rejeitado a Deus há muito tempo. Desde o início. Desde lá do Êxodo, no deserto. O rejeitar Jesus era só algo que estava no coração de Israel. Israel não queria o governo de Deus. Tanto que depois eles pediram um rei. Deus queria ser o rei deles, falou, não nos dá um rei que nem as outras nações. Nós não queremos o governo do Senhor, não. E aí Deus fala para Samuel, não entristece seu coração, não, porque esse povo não tem rejeitado você, eles têm me rejeitado. Israel já tinha rejeitado Deus no coração. Amém? Versículo 13. Mas agora vem a esperança, né? Como no capítulo 3, não sei se vocês lembram, capítulo 3, o capítulo 1 de Efésios começa falando como que andávamos, perdidos, mortos, nos nossos delitos e pecados, guiados pelos espíritos da potestade do ar, entre os quais fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Um quadro terrível, mas aí depois vem a esperança. Mas Deus, e aqui também no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Estavam longe de quê? De que o povo gentil estava longe? Só dos judeus? Não. O sangue de Cristo vem nos aproximar só das pessoas, de nações, não tem essa base, não. A primeira barreira entre o homem e Deus, que tanto judeus como gentios carecia disso, era a barreira de separação que havia entre Deus e o homem. O pecado. Enquanto haver esse pecado, não há condição de comunhão entre Deus e o homem, porque Deus é santo e puro de olhos e não pode suportar o mal. Então não havia, mas já pelo sangue de Jesus, mas agora em Cristo Jesus, vós que estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Cristo, ele nos aproxima de Deus e de seu povo. Abram em Romanos 9, 24, 26, quem puder abrir pode ler. Romanos 9, 24, 26. Que apesar de os gentios não ser chamados povo de Deus, apesar de os gentios ser desprezados, mas eles eram amados, Deus tinha um plano para eles. 24 ou 9, do 24 ao 26. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Amém. Olha o que Jesus fez. Aquele povo que não é meu povo, aquilo que vocês não são amados, agora vocês são meu povo, vocês são amados. A promessa de Abraão, a sua posteridade, não estava dizendo a posteridade, o filho do filho de Abraão, mas a posteridade estava se referindo a Cristo, e que em Cristo, como em Abraão todas as nações seriam benditas, e a sua posteridade é Cristo. Cristo.
que salva o homem, tanto judeus como gentios, tanto aqueles que se julgavam perto, quanto aqueles que estavam longe. Amém? Cristo nos aproxima. Ele é a nossa... Agora vamos para o versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Esse versículo tem muito para a gente falar. Ele é a nossa paz. Nós sabemos que agora nós temos paz com Deus, por causa do sacrifício de Cristo. Não é por nada que nós podemos fazer, isso nós já estamos bem esclarecidos. Mas foi pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, nós temos paz com Deus. E essa paz com Deus, ela também quebrou uma barreira entre os gentios e os judeus. Porque essa paz que Jesus fez, também faz você ter paz com o próximo. Porque ele está falando aqui, porque de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Agora não tem judeu, não tem gentil, não tem servo, não tem livre, não tem mulher, não tem homem, é tudo igual. Não tem mais barreira, não tem mais inimizade. Jesus quebrou essa barreira. Jesus tirou essa barreira. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, dessa barreira, dessa parede de separação, é algo real, não só espiritual, mas algo real que existia na época de Jesus no templo. Existiam 3 pátios no templo. Existia o pátio onde estavam os homens, sacerdotes. Existia o pátio, agora eu não quero... existia o pátio das mulheres, que eram separadas, mais abaixo, uma escada abaixo. E existia o pátio exterior dos gentios. E nesse pátio exterior, onde os gentios podiam ficar, os gentios não podiam entrar no templo. Era proibido. Um gentil não podia entrar no templo. E havia, para um gentil não entrar, havia um muro em redor do templo, de 1,5 metros, mais ou menos. E havia, esses dias até foi achado, não sei se foi 10 anos ou 12 anos atrás, foi achado uma coisa... pedaços de placa em mármore escrito para autenticar isso que está aqui, que existia pedaços de mármore, avisos, se você morrer, se você passar, desça para cá, você vai morrer. Se você atravessar esse muro, o gentil que passar, você vai morrer e o seu sangue estará sobre a sua cabeça, porque é proibido. Você não pode passar. Você não tem acesso ao templo. Você não tem acesso, é como se diz, você não tem acesso à presença de Deus. Você não pode oferecer nada para Deus, você é imundo. Você não pode passar, e se passar vai morrer. Você lembra que quando Paulo foi preso em Jerusalém, a acusação dele, do povo judeu contra Paulo, é que eles pensavam que Paulo tinha introduzido um gentil dentro do templo? Que eles pensavam que Trófimo tinha entrado dentro do templo? Era algo que era uma barreira real, não só étnica, mas era uma barreira real. Havia esse muro que separava. E nós lemos que Jesus derrubou essa parede de separação. Não é que Jesus foi lá e derrubou esse muro, porque esse muro, depois que Jesus morreu, continuou lá, mas a força desse muro espiritual, a força que está dizendo que agora os judeus e gentios eles são inimigos, a morte de Jesus ela rompeu com isso, porque agora já não há mais judeu, já não há mais gentil, há um povo só, um corpo, que é a igreja de Cristo. Então, apesar daquele muro estar lá, ele só foi derrubado depois de 70 anos depois de Cristo, que as legiões romanas vieram e destruíram o templo, destruíram o muro, destruíram tudo. Mas ele já não tinha força, ele já não representava mais nada, porque em Cristo Jesus já tinha feito essa paz. E aí você pensa, mas então Jesus fez a paz com todo mundo, com todo o povo. Todos os judeus e gentios ficaram em paz. Não, essa paz é todos aqueles judeus e gentios que aceitaram o Messias, agora vivem em paz.
Por que aqueles que não são conversos ainda continuam com as suas guerras? O mundo está em guerra. Há barreiras de cor, racial, política. O mundo está em guerra. Porque ainda não tem paz com Deus. Por isso não consegue ter paz com o seu próximo. Amém? E essa parede de separação, voltando, essa hostilidade entre judeus e pagãos era tão grande, irmãos, que, como eu já disse, sobre... irmão, agora fugiu, peraí. Deixa eu ler aqui. Sobre que um judeu não podia ajudar uma mulher pagã. Também, se um judeu ou uma judia se casasse com um gentil, você sabe o que a família fazia? Ela fazia o funeral daquela pessoa. Normal, como se tivesse morrido. O caixão fazia o funeral e para aquela família, aquela pessoa estava morta. Não havia mais contato nenhum. Por quê? Porque se casou com um gentil. Apesar de que esse casamento, essa união entre judeu e gentil, ela foi proibida na lei, para que Deus queria preservar a nação de Israel, a linhagem da nação de Israel, mas essa inimizade ela chegou a um ponto muito grande de pessoas não se comer, de se tocar no gentil já está impuro. Então nós éramos considerados imundos. Amém? Deixa eu ver aqui a hora, irmãos. Estou no tempo ainda. Vamos para o versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E aqui eu tenho que tomar cuidado. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Eu vou falar uma palavra, abirrogar, que é para os irmãos já vão pensar no que eu estou falando. Abirrogar a lei dos mandamentos. Jesus veio abirrogar a lei? Tirar a lei? Cancelar a lei? Não, né? Porque ele falou que ele veio cumprir, né? Então o que o Paulo está falando aqui? Que mandamento é esse que Cristo aboliu? Que coisa é essa que Cristo tirou? Que de algum modo era contrária a nós? Como diz lá em Colossenses ou Filipenses, que a lei era contrária a nós, de algum modo era contrária a nós e Cristo cravou na cruz. O que o apóstolo Paulo está falando? Mas apóstolo Paulo, você está falando que Cristo abrogou a lei? Não. Mas com a sua morte, Cristo, ele desfez essa inimizade, essa lei dos mandamentos, essa lei cerimonial, que separava o judeu do gentil, essa lei de não toques nisso, não observância de sábados, de festas, de luas, que se distinguiam o judeu, que o judeu não podia, se uma coisa imunda caísse no vaso, tinha que quebrar o vaso, de não comer carne de porco, de não comer isso, de não comer aquilo, e nas observâncias disso tudo, o judeu se sentia judeu, porque eu tenho alguma coisa para fazer, e isso me difere dos outros. Os outros fazem conforme eles pensam, e eu não, eu tenho essa lei que me diferencia. Eu sou diferente porque eu observo o sábado. Eu sou diferente de você, mais santo do que você, porque eu não como carne de porco. Eu sou mais santo do que você, porque eu vou a todas as festas. Eu sou mais santo do que você, porque eu observo esses mandamentos. Eu sacrifico o cordeiro. Eu faço todo o ritual. Eu sou mais santo. Então Cristo aboliu esse ritual vazio. Esse ritual que não aperfeiçoa. Porque a Bíblia, nós lemos aí em Hebreus, que esse negócio de matar cordeiro não aperfeiçoa ninguém. Só fazia comemoração dos pecados. É como se estivesse comemorando o pecado. Não aperfeiçoa ninguém. Então, o que Cristo aboliu? A lei cerimonial. Mas aqui Paulo também
dá a entender que Cristo também aboliu a lei no sentido de o que os judeus mais se agradavam da lei. Porque eles tropeçaram na pedra de tropeço, né? Em Cristo Jesus. Porque os judeus, quando Jesus falou, vocês examinam a Escritura porque pensam ter nelas a vida eterna. Vocês pensam que é cumprindo aqui a lei, fazendo, então vocês cumpriram tudo, vocês têm a vida eterna. Só que a lei ela nunca foi dada para salvar ninguém. Porque a lei ela foi dada para mostrar o caráter do homem, que é impossível nós guardar todos os mandamentos. Nenhum homem nessa terra, a não ser Jesus, conseguiu amar a Deus de todo o coração. Nenhum homem nessa terra, depois de Jesus, conseguiu amar o próximo como a si mesmo. Ou não adulterar, ou não matar. Se a gente pegar o adulterar só de olhar para a mulher, nós já adulteramos. Se nós pegar o matar, de odiar o irmão, nós já matamos. Então quem conseguiu cumprir essa lei? Então, Cristo ele veio a tirar a lei como caminho de salvação. Que os judeus pensavam, cumprir a lei, eu vou ser salvo. Cristo ele tirou isso. Nós hoje, nós pensamos que somos salvos porque nós fazemos tudo certinho? Não, nós somos salvos pelo que Cristo fez. Pelo sangue, como diz no versículo, pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Já pelo versículo 13, nós somos aproximados pelo sangue de Cristo. E toda a bênção de salvação, de vida eterna, de alegria, de gozo, de paz com Deus, é através de Cristo. Não é a lei. Não é a lei. Amém? Os irmãos estão acompanhando? Essa abolição que Cristo fez primeiro. E essa lei, irmãos, ela causava inimizade. Porque é como eu disse, o povo judeu se sentia muito mais santo, muito mais digno. Eu não quero entrar aqui, senão eu vou acabar colocando na prática. Vamos para o versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O meio de reconciliação que nós somos reconciliados através da morte de Jesus. Desculpa, irmãos. Em Cristo Jesus, nós somos reconciliados. Não tem mais essa inimizade com Deus, que agora nós não somos mais inimigos de Deus. Éramos antigamente. Não somos mais, somos chamados de amigos, somos chamados de filhos de Deus. Somos chamados de povo de Deus. Cristo, através da cruz, Ele tirou essa inimizade entre o homem e Deus. Agora nós somos amigos, nós somos filhos, nós somos irmãos de Cristo. Não tem mais inimizade, não tem mais essa empatia que tínhamos antes. De não amar as coisas de Deus, de não querer nada com Deus. Mas também matou a inimizade entre o homem, entre o seu próximo. Ele reconcilia tudo com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Acabou. Quando Cristo ele carrega o nosso pecado, Ele acaba com a nossa rebeldia contra Deus. Que nós, por nós sermos falhos, pecadores, esse pecado que havia em nós fazia a gente rebeliar contra Deus. Porque a luz de Deus ia mostrar nossas trevas. E a Bíblia fala que a luz é o mundo e o homem amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então eu não quero um Deus que vai mostrar que eu estou errado. Eu não quero um Deus que vai mostrar o meu pecado. Mas Cristo acaba com isso porque Ele mostra assim que você é pecador, que você errou o alvo, que você perdeu, que você está desviado, que você está desviado de Deus completamente morto. Mas Ele te vivifica. Ele pagou o preço por você. Ele mostra as suas trevas para te iluminar, para te colocar de novo na família de Deus, para te colocar no eixo. E fala assim, agora eu tenho que me gloriar, que agora eu sei fazer as coisas bem. Não, eu me glorio porque Jesus fez por mim.
Eu me glorio porque Jesus pagou o que eu não podia pagar. Que Jesus agora não olha para minhas falhas mais. Que Deus, quando me vê, já não me vê mais no pecador, mas me vê na face de Cristo. É como se ele estivesse olhando para Cristo. Então, ele desfez essa inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, gentios efésios, que estavam longe, e aos que estavam perto. Primeiro Jesus realizou a obra, consumou a obra. E depois ele evangelizou. Quando ele apareceu para os discípulos, qual foi a primeira palavra de Jesus? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Está tudo pago agora. Não tem motivo de vocês terem. Não, paz seja convosco. Paz seja convosco. Jesus fez a paz. E ele realizou a sua obra, que é morrendo na cruz do Calvário, que era pagando o preço, e também anunciou. E anuncia até hoje, através da pregação da palavra. Através da pregação a todo mundo, ele continua anunciando, através da igreja, através dos salvos, essa paz. Quando o evangelho chega na vida de uma pessoa e mostra que ele é pecador, que ele é miserável, que ele merece a ira de Deus, mas que alguém pagou o preço por ele, que ele pode ser amado em Cristo Jesus, você está evangelizando a paz. Amém? Vamos correr um pouquinho, senão vai ficar pouco tempo para a prática. Versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Que agora não é por ordenanças da lei, agora não é por ser chamado da aliança, da linhagem de Israel, não é porque meu pai era Abraão, não é porque eu sou filho de judeu, não. Agora nós temos acesso a Deus no mesmo Espírito, judeu e gentil. E a pergunta de Nauã, no culto de sexta, né? Será que eles não aceitaram, nenhum judeu aceitou a mensagem de Jesus e tudo, mas o próprio apóstolo Paulo era judeu, os discípulos eram judeus, grande parte da igreja de Jerusalém tinha muitos judeus, a igreja era constituída de judeus e gentios, e toda a história houve conversões judias. E até hoje há judeus que se convertem e que fazem parte dessa igreja. Essa igreja agora que é constituída de judeu e de gentil. Essa irmã está rindo ali, não sei porquê, mas... Judeus e gentios. Essa igreja agora é constituída. Amém? E ambos, tanto judeus como gentios, têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito, o Espírito Santo. Amém? Vamos agora então, o que nós tiramos, podemos tirar para nós nessa exposição, esse exemplo de como era o povo de Israel, de como o apóstolo Paulo estava falando aos gentios. A primeira aplicação que eu tiro é no início, meu irmão. Não podemos confundir o privilégio de ser salvo, de ser chamado povo de Deus, de ser chamado filho de Deus. Não podemos confundir esse privilégio e ficar, eu sou amado, eu sou a última bolachinha do pacote, ninguém é igual porque Jesus me escolheu, Jesus me amou e não amou você porque ele não te amou, mas ele ama. Eu sou especial. Nós não podemos, porque os judeus caíram nisso. Eles se julgavam o povo, eles se julgavam mais amados, e eles tropeçaram naquele propósito que Deus tinha para eles, que era ser sacerdócio real, que era anunciar para os gentios a lei de Deus. E o que nós podemos trazer para nós? Se nós falar, não, eu sou eleito, eu sou escolhido de Deus e pronto, acabou. E a sua responsabilidade de ser eleito? E a sua responsabilidade de ser filho de Deus? Para que você foi salvo? Para que você é filho de Deus? Para que que Jesus te escolheu? Vamos para 1 Pedro,
Quem achar pode ler para que nós fomos escolhidos, salvos. Não podemos cair nessa mesmice, nessa coisa que Israel caiu. Não podemos... 1 Pedro 2,9. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Sacerdócio real para quê, irmãos? Para ficar aqui agora entre quatro paredes e ficar falando um para o outro como nós somos amados, como nós somos favoritos, como nós somos povo de Deus? Ou nos dá a responsabilidade de anunciar essas boas novas para aqueles que não ouviram? Ou para aqueles que ainda resistem? É para isso, é o propósito. Vocês são povo, sim, vocês são filhos, sim. Agora, anunciem. Isso nos dá responsabilidade. Jesus, eu quero que os irmãos me aguentem mais 15 minutinhos. Não. É porque a Sabrina já estava mostrando o reloginho ali. É por isso que eu quero que os irmãos me aguentem mais 15 minutinhos. Nós não podemos confundir o privilégio de ser salvo com a responsabilidade de ser salvo. Nós somos responsáveis por anunciar a verdade de Deus. E fazer a obra missionária não é enviar pessoas, é enviar a verdade de Deus através dessas pessoas. Onde a gente for, que a verdade de Deus vá, que o evangelho de Deus vá. Isso nos dá responsabilidade. Eu estava conversando com a Sabrina e quando a gente olha para a nossa família, nós vemos muitas pessoas que não são salvas, muitas pessoas que estão perdidas, que não querem saber do evangelho. E nós temos responsabilidade com essas pessoas. Aí nós podemos dar desculpa. A soberania de Deus. Se for eleito vai ser salvo, se não for, não vai ser. Mas Deus... Isso não pode ser desculpa para nós, porque Jesus disse, ide e pregai. E pregai, e não só pregar. Quantas vezes nós já choramos por essas almas que nós conhecemos, que vivem conosco, que convivem com a gente, nossos amigos. Nosso círculo de amigos, quando nós se reúne em algum batizado, em algum aniversário, alguma coisa, há muitos amigos nossos que não são evangélicos. E quanto de nós, do nosso esforço, nós temos dado? Das nossas orações, das nossas lágrimas. Como Ana, dá-me filho, senão eu morro. Essa vontade de gerar, essa vontade de que outros venham ao conhecimento, essa vontade de gerar frutos. Porque se uma igreja está no local onde ela está 2, 3, 4, 5 anos, mas que não tem frutos, alguma coisa está errada. Porque se uma árvore não dá fruto, ela não presta para nada. Ela está ocupando a vinha inutilmente. Nós temos que preocupar com isso. Nós temos eu vou trazer para nós aqui, porque nós estamos em casa, nós temos mais de 3 anos de congregação. Quantos convertidos nós temos? Nós temos que preocupar sim. Porque é o propósito. Vocês são sacerdotes real, vocês são povo de Deus. Agora, aquele sacerdócio que estava com Israel foi passado para a igreja. Que bênção, né? Somos povo de Deus. Agora, peraí, a responsabilidade de Deus também foi passada para vocês. A responsabilidade também foi passada para vocês. Mas se for ele, não tem esse negócio. A ordem de Jesus é você ir pregar, é você ir evangelizar. É como Paulo, eu fiz de tudo com todos, para que eu possa salvar alguns. De todas as maneiras eu tentei, fiz de tudo que eu podia, de tudo, dei tudo de mim. E nós não vai ter desculpa. Como diz o Alcir sexta-feira, o Facebook e o WhatsApp
vai dar conta no dia do juízo que as nossas desculpas de que não tinha tempo era tudo esfarrapado. Vai pegar lá o histórico lá de quantas horas, quantos momentos nós passamos fazendo coisas que não é do reino. Então, essa primeira aplicação que a gente pode tirar é que nós temos que ter a mente de Cristo e ser filho de Deus. Ter responsabilidade de filho de Deus. Você lembra que na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho, ele foi ressentido quando o irmão mais novo veio, né? Mas você sabe quem que é o nosso irmão mais velho? Foi Cristo. E foi Ele que foi atrás de nós. Ele que pagou o preço por nós. Ele que se esforçou, Ele que fez tudo. Ele foi atrás do irmão mais novo que estava desviado, que estava perdido, que estava na lama. Ele foi lá, vem cá meu irmão, vem cá. E pagou o preço por nós. Então nós temos que fazer da mesma maneira por aqueles que estão perdidos. Abrir mão do conforto, abnegar de muitas coisas para poder pregar, para poder evangelizar. Criar alguma maneira. Aqui o evangelismo é diferente. Então se o evangelismo é visitar casas, então vamos visitar casas. Se o evangelismo agora, às vezes é fazer uma obra social, então vamos fazer obra social. Vamos queimar nossas coisas, vamos se doar para a causa. Porque esse é o propósito da igreja. Amém? Não é ficar se alimentando só, mas é gerar frutos. Segunda aplicação prática. É que não podemos correr no risco de não adianta a gente ser exteriormente igreja, se não formos interiormente. Porque não adiantou nada do judeu ser circunciso na carne, porque na toda a história, o que foi salvo em Israel não é porque eram circuncisos na carne e toda a nação de Israel foi salva, não. Foram salvos de Israel pela fé. Aqueles que eram circuncidados no coração, que creram em Deus, que era um povo piedoso. Não é simplesmente ser circuncidados na carne, mas era a semente fiel. Era aqueles que amavam a Deus, que confiavam na promessa que viria o Messias. Não era aquela só que observava aqueles ritos exteriormente. Então o que nós podemos trazer para nós é que não adianta ter aparência de igreja, aparência de crente e não ser no coração crente, não amar no coração a Deus. Não adianta. Essa religião, ela só serve para enganar nós mesmos, porque eles pensavam que era enganar eles mesmos. Religião que nos faz pensar que somos melhor que os outros, religião que cria inimizade com os outros, porque minha crença é melhor do que a sua, não é o cristianismo verdadeiro. Não é a religião verdadeira. A religião de Cristo, ela nos une em amor. A religião de Cristo, ela faz a gente pregar a verdade de Deus em amor e suportar o erro. Não que suportar a propagação do erro, mas às vezes suportar um irmão que às vezes é errado, mas suportá-lo em amor. Falar, não, em nome do amor eu vou andar contigo, mas sempre corrigindo ele. E o que tem que acontecer, irmãos, é que você nunca pode abandonar uma pessoa. Sempre acontece que ele nos abandona, porque não vai aguentar a verdade de Deus. Então, quando a pessoa não aguenta, ela espirra. Mas você nunca pode espirrar. Você nunca pode. Você tem que tentar de todas as maneiras reconciliação. Você tem que tentar de todas as maneiras estar junto. Porque nós temos o Espírito Santo. Nós somos o povo de Deus. Então não adianta essa aplicação prática. Nós temos que gerar frutos. Porque você lembra daquela árvore que estava lá na vinha, naquela parábola. Ela estava bonita. A folhagem... Vou nem colocar da vinha. Vamos colocar aquela parábola
da figueira que Jesus olhou de longe. E bonita, em tempo que não era tempo de figos, mas estava lá a figueira. Bonita. E se tem folhas, uma figueira, quando ela tem folhas, é porque tem figo. Porque a figueira, ela dá os figos primeiro para depois a folha. Então, se ela tem folha, se ela tem roupagem, então era normal de Jesus viver para comer um figo. Porque a promessa é que se tem folha, tem figo. Então, se nós temos a aparência, então tem que ter fruto. Porque senão, irmãos, corremos o risco de... você não tem fruto não? Nunca mais nasça fruto de ti. E não é assim que os religiosos são secos. Você pensa, aquela pessoa prega bem, aquela pessoa canta bem, você chega no dia a dia, conversa com aquela pessoa, é a pessoa mais ranzinza, é a pessoa mais que cria inimizade, que é fofoqueira, é tudo de ruim, você vai ver. Eu pensei que eu ia colher um fruto bom aqui, pensei que ia ser edificado aqui, mas era tudo engano. Pensei que ia ter ajuda aqui, pensei que ia ter um auxílio aqui, mas era tudo engano. Era só parecia, não é nada daquilo. Então nós não podemos correr nesse risco. Temos que chorar sim, temos que querer sim essa mudança e ter fruto, e querer gerar frutos, pedir a Deus. E se não estamos gerando frutos, ver aonde está o erro. Senhor, revela. Senhor, nos ajuda-nos. Senhor, transforma-me. Dá-me filhos, como a Ana, dá-me filhos, senão eu morro. Como David Brainerd, eu tenho necessidade de comer sim, eu tenho necessidade de beber sim, mas tanto que o Senhor me dê filhos, o Senhor me dê almas, eu viverei. E esses frutos, tanto frutos de almas, como frutos do Espírito, de transformação de vida, isso nós temos que querer, amém? Vou correr um pouquinho aqui, irmãos, estou acabando. Agradeço a paciência dos irmãos. E outra aplicação que esse texto nos dá é que no início do texto o apóstolo fala assim, ó, vem cá, Efésios, vocês agora são, eu preguei para vocês aqui, vocês estão vendo, né, que ele deu vida, ele te colocou no corpo, ele tirou, você estava morto, ele te deu vida, mas deixa eu te falar um negócio, lembra que no outro tempo você não era. A aplicação é lembra do que você era. Não é porque agora Cristo está transformando a sua vida, você está diferente, que você vai erguer o narizinho, não. Lembra que você veio do pó. E que pro pó você vai voltar. Lembra que você não era nada sem Cristo. Que se sem Cristo você não é nada. Esse texto nos faz ser humildes. Nos faz saber que tudo depende de Cristo. Que tudo de bom que nós temos depende de Cristo. Que até a virtude que nós fazemos hoje, uns com os outros em amor, é por causa de Cristo. Porque de mim você não adianta receber nada. Porque na minha carne só há mal. Se eu faço alguma coisa boa, é Cristo. Então isso nos humilha. Isso nos humilha. Nós não podemos esquecer que se nós somos alguma coisa, se nós somos aceitos, se nós vamos morar com Deus, é por causa de Cristo, não é nossas obras. Amém? E a última aplicação, muito importante. Se Cristo nos reconciliou com Deus, se Cristo rompeu essa barreira de inimizade, se agora não há mais inimizade entre judeu e gentil, se todos agora na igreja é um corpo só, se agora na igreja não tem homem, não tem mulher, não tem essa separação de raça, de classe, é tudo igual, então eu não posso ter inimizade com ninguém. Porque se eu sou reconciliado com Deus, se eu tenho paz com Deus, eu tenho que ter paz com todos os homens. Porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, do que depender de vós, tendes paz com todos. Você tem que ser sempre
a ponte da reconciliação. Se alguém não tem paz com você, você tem que ir a essa pessoa e procurar fazer de tudo para ter paz com ela. Porque você é de Deus, você tem o Espírito de Deus, você já está em paz com Deus. Então você tem que viver em paz com os irmãos e com o mundo. Porque isso vai provar sim que você é de Deus. Então, essa é a última aplicação. Se Deus nos reconciliou, então, meu irmão, olha aí no seu coração, na sua caminhada cristã, se ficou alguma coisa mal resolvida, algum nariz torto com alguém, lá atrás em outras igrejas, se ficou alguma coisa, você tem que ser a ponte para essa reconciliação. Não pode ter. Se você é cristão, não pode ter inimizade. Não pode. E mas eu tudo bem, eu perdoo, nós somos amigos, mas eu caio ali lá. Ah é? Tá bom. Se Jesus falar assim, eu tô no céu, vocês no inferno. Tudo bem. Mas eu perdoo vocês, tá? Mas deixa eu aqui, vocês ficam aí. Isso não é reconciliação. O mundo prega muito isso. Ah não, eu perdoo, mas feriu uma vez, fica pra lá que eu estou aqui, que eu não quero ser ferido 2 vezes. Irmãos, como diz Jeremias, farta-se de afronta. Você quer que deixa pessoas afrontarem, dá a cara a tapa, mas seja um cristão, siga o exemplo de Cristo. Seja, porque ele não precisava vir aqui. Ele era o ofendido. Ele era a parte ofendida da situação. Então era nós que deveríamos ir até ele pedir perdão. Mas foi ele que veio para reconciliar. Então é nosso dever também ser assim. Amém? Então essas aplicações que eu queria tirar desse texto. E que o Senhor abençoe os irmãos. Que aquilo que eu não pude explicar, que o Senhor aplique no coração dos irmãos, explique, ensine no coração dos irmãos, que os irmãos sejam abençoados pela essa palavra. Amém? Vamos orar? Acabou, Luquinha. Pai eterno, nós te louvamos. Te agradecemos mais uma vez. E como acabamos de cantar, Senhor, Tu és o nosso seguro guia. E por Tua palavra o Senhor tem nos guiado, para que não sejamos como meninos, levados, Senhor, a todo vento de doutrina. Continua nos guiando, Senhor. Conforme os Teus discípulos, os Teus apóstolos, um dia disseram, para quem? Para quem, Senhor, iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Continua, Senhor, moldando a Tua igreja, à luz da Tua palavra e do auxílio do Teu Espírito que é santo. Continua, Senhor.